Agora sim, Patrícia, podemos iniciar. Então, vamos lá. Apresentamos agora a segunda e última palestra técnica com o tema Os desafios na pesquisa de parasitos frente a surtos epidêmicos de veiculação hídrica, a experiência do Laboratório de Saúde Pública. Como moderador, eu convido à tela o professor Celso Scaranello, presidente da REMESP, e convido à tela a palestrante Maria Aparecida Moraes Marciano, diretora técnica do Núcleo de Morfologia e Microscopia do Instituto Adolfo Lutz. Maria Aparecida é bióloga, pesquisadora e diretora do Núcleo de Morfologia e Microscopia do Instituto Adolfo Lutz. É doutora em doenças tropicais e saúde internacional pelo IMT da USP. Atua na área de microscopia de alimentos, com ênfase na qualidade e sanidade. Muito bem-vinda, Maria Aparecida. Boa apresentação. Muito obrigada. Deixa eu só falar um pouquinho. Maria Aparecida, mais uma vez eu quero dizer da alegria que nós estamos tendo em ter você agora nesse nosso Metro Águas, né? Já tínhamos pensado em trazê-la no outro evento tão importante na área de alimentos, mas não foi possível, né? Mas agora você está aqui com a gente e é motivo de muita honra para todos nós da REMESP, pelo apoio que você tem dado a todos os nossos eventos. Então, seja bem-vindo, Maria, que você possa passar para todos nós aqui, todos aqueles que estão aqui presentes, todo o seu conhecimento, toda aquela sua bagagem sobre esse assunto que é importante. Então, imagina. E vamos em frente. Muito obrigada, então. Bom, primeiramente, né, eu que devo agradecer, né, a REMESP, ao Dr. Celso, né, pelo convite, e eu vim aqui humildemente mostrar um pouquinho do meu trabalho, né, aqui no Instituto Adolfo Lutz, né, onde eu trabalho com tanto gosto já há algum tempo. Então, o que eu gostaria mesmo é de apresentar aqui, né, estou colocando minha apresentação, espero que vocês consigam ver. Estão vendo? Sim, já estamos vendo. Bom, então vamos lá. Eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre os desafios da pesquisa de parasitos frente a surtos epidêmicos de veiculação hídrica. Então, um pouquinho da experiência do Laboratório de Saúde Pública em relação aos parasitos. Então, para contextualizar, né, o Instituto Adolfo Lutz, eu atuo no Laboratório Central de São Paulo, e nós temos mais 12 laboratórios regionais espalhados pelo estado. Então, eu estou locada no Centro de Alimentos, dentro do Núcleo de Morfologia e Microscopia. Então, o objetivo maior é a vigilância dos alimentos e da água ofertados à população. Então, aí as pessoas podem perguntar, nossa, o que é a microscopia alimentar, né? Então, achei que vale a pena colocar esse slide para mostrar um pouquinho para vocês o que seria a microscopia alimentar, né? Então, ela é uma área da análise de alimentos que atua no controle da qualidade para identificar não só a presença de matérias estranhas, mas também a presença de fraudes em alimentos. Então, a microscopia que verifica se tudo aquilo que está descrito no rótulo do alimento, se realmente ele contém, tá? Se ele é fidedigno ao que a indústria promete ao consumidor. Em relação a matérias estranhas, é muito amplo. Então, nós temos desde tecruze, barata, todos os insetos em geral, aqui no caso de roedores, parasitos em peixes, então, infestações em geral. E dentre as matérias estranhas, eu vou falar um pouquinho sobre os parasitos, tá? Então, o foco aqui vai ser a água no planeta, né, que todo mundo sabe que somente 1% de toda a água do planeta é água doce, é água acessível, né? Que está aí em forma de água superficial ou subterrânea. Então, é essa água que a população tem disponível para o consumo. Então, essas fontes de água doce, elas vêm sofrendo uma degradação, né, ao longo do tempo, principalmente pelo crescimento demográfico, né, o transbordamento de esgotos
e fossas sépticas, então as tubulações muito antigas, muito comprometidas, e dejetos animais também, tanto os silvestres como os de produção. Então, é sobre essa água contaminada que a gente vem acompanhando ao longo do tempo, né, como que ela está cada vez mais contaminada, que nós vamos falar um pouquinho. E nós vamos falar de um tipo de patógeno que não é tão, eu até considero negligenciadas, né, as parasitoses, porque os parasitos, eles não têm uma importância, assim, médica e uma importância farmacêutica, né, não tem um interesse farmacêutico, porém, eles causam as doenças transmitidas por alimentos e água, né, que é o que a gente tem visto hoje no Laboratório de Saúde Pública. Então, essas DTHAs, elas são cosmopolitas, ou seja, uma preocupação mundial, então ela não é só, né, para países subdesenvolvidos, porém ela tem uma incidência maior, né, onde tem uma baixa de hábitos de higiene, hábitos alimentares, saneamento básico, e principalmente em relação à carência de sistemas de tratamento de água e esgoto, porque nós sabemos que não é toda a população que tem acesso à água de boa qualidade. Então, eu vou falar diretamente sobre alguns surtos, né? O que são esses surtos de gastroenterites agudas que nós atendemos, né, no Adolfo Lutz. Então, muitas vezes esses surtos ocorrem, né, por transmissão hídrica, né? Então, no caso dos parasitos, são essas formas que estão, né, no ambiente e acabam passando para a água e chegando até o consumidor e causando esses surtos. Ou elas podem ser também de transmissão fecal-oral, como, por exemplo, em pequenos estabelecimentos, ou em creches, escolas, né, ou asilos. Bom, ela está entre as 5 principais causas de morte infantil, porque ela causa diarreia, pode levar à desidratação, né, causa dores abdominais, perda de peso. Então, essas parasitoses são muito importantes em relação à saúde pública. E, muitas vezes, os sintomas são muito semelhantes, porém, podem ser diferentes agentes. Bom, em relação à ocorrência dessas DTHAs, nós vemos que existe ainda uma notificação muito precária, né, em relação ao perfil epidemiológico. Então, 70% dos surtos notificados, o agente não é identificado. Então, quando nós vemos aqui os protozoários, né, porque eu não vou falar muito de eumintos, que são aqueles parasitos maiores, mais fáceis de serem tratados na água, né, porque ou eles têm os ovos que são mais pesados, ou as larvas que são maiores. Eu vou focar essa aula mais nos protozoários, tá, que são pequenos e acabam passando pelo sistema de tratamento. Então, quando nós vemos aqui o perfil epidemiológico, em relação a protozoários, é muito baixo, né, a identificação deles é muito baixa em relação a bactérias e vírus, que são os patógenos mais procurados durante esses surtos de DTHA. Então, aqui mostrando também a água, né? Geralmente, durante o surto, o alimento é indiscriminado, é ignorado, né? Então, a água, ela está aqui como 6,2% somente. Então, mostrando aqui um pouquinho da dificuldade e do quanto ainda se tem que pesquisar e melhorar essa pesquisa em relação aos parasitos relacionados a surtos de veiculação hídrica e alimentar. Bom, num ranqueamento mundial, nós podemos ver aqui os 4 que eu sinalizei aqui, desculpa, então o Toxoplasma gondii, o Cryptosporídeo, a Giardia, a Ciclóspora, porque são os 4 protozoários de maior dificuldade em detecção, né, e pesquisa na água. Não vou ficar falando sobre os protozoários em geral, mas eu gostaria de ressaltar aqui, né, os relacionados a surtos de gastroenterites. Então, nós podemos ressaltar aqui a Giardia, como eu já falei, né, em surtos isolados, ambientes fechados. Então, todos estes, eles têm um tamanho muito pequeno, por isso a preocupação em relação à água para consumo, tá? Então, sempre relacionado aqui ao consumo de água. O Cryptosporidium, que é um dos mais difíceis de pesquisar, porque além de ele ser muito pequeno, ele ainda tem uma capacidade de compressibilidade, então, em sistema de filtração, ele faz uma determinada compressão, então ele é minúsculo, tá? E nós temos esses oocistos muito resistentes no ambiente, tá? Então, nós temos surtos grandes aí
e passou a ter essa preocupação maior com Cryptosporidium a partir de 93, quando teve nos Estados Unidos um surto muito importante, que mais de 400 mil pessoas procuraram, né, a rede de saúde com problemas de diarreia. Então, a partir daí, começou a olhar um pouco mais, né, a pesquisar esses protozoários. E a Ciclospora caetanensis, que no Brasil ainda está caminhando a pesquisa, né, a gente tem alguns grupos aí pesquisando Ciclospora, porém, nos Estados Unidos, né, ela é bastante monitorada. Então, eu vou falar um pouquinho depois de alguns surtos, né, principalmente esse surto aqui de Cascavel, que nós atendemos, eu vou mostrar depois ao final da apresentação. Eu não poderia deixar de falar do Toxoplasma gondii, que para mim ele é um dos protozoários que acomete mais severamente o indivíduo, então ele é um protozoário sistêmico, causador da toxoplasmose, e ele tem algumas formas clínicas muito importantes, né? Então, como a toxoplasmose congênita, né, onde o feto ele nasce com problemas de hidrocefalia ou de anencéfalos, então é um protozoário muito importante. Ele assim, ele acaba mesmo quando a pessoa está com a imunodeprimido, né? Então, para HIV positivo, ele causa lesões cerebrais que levam à morte, e principalmente a toxoplasmose ocular, com essas inflamações, né, retinocorioidites, e relacionada também a transtornos bipolares e esquizofrenia. Então, eu gosto sempre de ressaltar aqui, né, o ciclo da toxoplasmose, o consumo aqui de água contaminada, né, com fezes de felinos, e também o consumo de carne crua, e outras formas também, mas a mais importante aqui, a via transplacentária. Então, o Toxoplasma gondii ele é um exemplo paradigmático de saúde única. Então, hoje em dia esse termo está muito, né, muito falado, né? Então, a saúde única, ele depende o quê? Da saúde do ambiente, do animal, para que o ser humano, né, possa ter uma saúde, uma boa saúde em relação, principalmente a este protozoário. Então, nós temos surtos importantes, né, de toxoplasmose aí, numa cidade pequena, em 2001, mais de uma cidade pequena de 9 mil habitantes, 450 pessoas, incluindo aí gestantes, então, realmente é um protozoário importante. Na época foi verificado, então, o cisto no reservatório, que estava contaminado com fezes, onde uma gata, ela deu cria na tampa do reservatório, e na chuva esses oocistos foram para o reservatório, e a população então acabou contraindo a toxoplasmose. Em Santa Maria também teve um surto importante, né, no sul do Brasil, como uma contaminação do lençol freático, porém o protozoário não foi isolado. Bom, eu vou falar assim um pouquinho só em relação à legislação, né, para a água. Então nós temos, lá no Adolfo Lutz nós aplicamos essas legislações, então nós temos para águas envasadas a RDC 274, a RDC 14, que fala de parasitos de risco à saúde, então ela pode ser usada nos nossos laudos, e a portaria do Ministério da Saúde, a 888, que já foi comentada aqui, porém, ela somente diz que tem que ser monitorado Cryptosporidium e Giardia se houver 1.000 E. coli em 100 ml. Então, ela só preconiza a pesquisa desses dois protozoários se der E. coli acima do limite, tá? Mas a gente já verificou em alguns surtos lá no Adolfo Lutz que quando fazemos as análises concomitantemente com a microbiologia, nem sempre deu E. coli e deu, por exemplo, Cryptosporidium. Então, isso pode ter a ver com essa resistência desses protozoários ao tratamento com cloro, porque eles são muito resistentes. Bom, fora isso, essa legislação ela não abrange outros protozoários também importantes em surtos, né? Então, talvez aí uma escassez de dados, né? Por isso que ela não abrange outros protozoários. Bom, a legislação ela preconiza que use o método da UZEPA, o 1623.1. Esse método, ele é aplicado aqui no Brasil por alguns laboratórios, né? Principalmente CETESB, SABESP, eles têm condições, né, tem uma verba melhor, talvez, do que a nossa, né, não vou entrar nesse mérito, mas
ele foi desenvolvido por um padrão americano, né? Então, ele foi desenvolvido para sistemas lênticos de água, que são aquelas águas mais paradas. No Brasil, nós temos um sistema lótico, que são águas mais agitadas. Então, ele pode até funcionar, porém, algumas adaptações devem ser feitas. É uma metodologia onerosa, então precisa de equipamentos específicos, estrutura física para condicionamento dessas amostras. Os kits têm um curto prazo de validade. Então, assim, o que nós verificamos é que ele é inviável para a rotina em larga escala. Então, hoje, o Adolfo Lutz não tem toda esta estrutura para fazer análise de água, tá? Fora isso, este método também ele é específico para giardia e criptosporídeo. Bom, então, qual o grande desafio, né? Como nós não temos toda essa estrutura, mas nós temos uma demanda grande até, né, relativamente grande, de atendimento a esses surtos, nós fomos estudar esses desafios, né? Então, o maior desafio é sempre a matriz de água. Então, geralmente, as nossas águas, elas têm uma contaminação, elas têm alguns parâmetros aí de potabilidade fora, né? Elas têm muita sujeira, muitas vezes nós temos que coletar a amostra do próprio manancial, não só a água diretamente, né, para consumo. Então, nós temos muitos interferentes nessa água, nós temos alguns inibidores, por exemplo, de PCR, para detecção molecular, nós temos uma dificuldade na extração do material genético, ou seja, na lise, na quebra desses protozoários, porque eles são muito rígidos, né? Então, por isso que eles são muito resistentes ao ambiente, porque eles têm uma dupla camada e é muito difícil quebrar a parede para liberar esse DNA. E dentro de um surto, a gente sempre se pergunta, né? Quais são esses parasitos? Então, a gente sempre tem que trabalhar junto com a vigilância para ver se realmente tem alguns sintomas, né, que estão interferindo ali. Melhor ainda, se for analisado junto as amostras de fezes, porque aí já mostra algum caminho, né? Então, essas são as dificuldades. Não existem também protocolos específicos para a água, né? Então, nós tivemos que adaptar os protocolos, né, de amostras biológicas, como, por exemplo, fezes, para o atendimento da demanda de análise de água. Bom, então, para tudo isso, nós fizemos uma padronização muito grande, com contaminações, estudos de recuperação, estudos de extração do material genético, de filtração. Então, não foi um trabalho, no entanto, que ele deu origem ao meu doutorado, né? Eu fiquei 4 anos estudando isso, mas, assim, engatinhando ainda, a gente ainda tem muito que aprender, muito que desenvolver, mas, a partir daí, a gente já começou a ter mais condições de atender a esses surtos. Então, um dos grandes ali, a grande dificuldade, desculpa, me fugiu a palavra, mas a grande dificuldade, então, é em relação à concentração dessas amostras, porque nós, como eu falei, nós temos as amostras sujas, né, com bastante resíduo. Então, nós fazemos hoje a filtração dessas amostras num sistema fechado de membranas, onde nós usamos uma membrana de 142 milímetros de diâmetro, então é uma membrana grande, né, que a gente coloca a água nesse sistema, e a vácuo a gente puxa essa água e acaba, né, filtrando e tendo, então, essa membrana com o resíduo. Quando nós recebemos água mineral, por exemplo, um volume menor, nós filtramos nesse sistema aberto, muito usado em microbiologia. Então, a análise de água hoje, né, na microscopia, então nós temos aqui, eu só trouxe essa membrana, né, pós-filtração, para mostrar, né, que a maioria tem bastante resíduo, incluindo as águas minerais. Então, sempre a turbidez é um fator limitante, tá? Então, aqui mais uma membrana. O que acontece com uma amostra de água assim? Ela dificulta muito a detecção, porque você não consegue enxergar, porque primeiramente a gente faz análise microscópica, então é difícil enxergar, então a gente tem que purificar essas amostras. Então aqui, qual foi a solução que nós encontramos? Em substituição, né, aos equipamentos da USEPA, usados na USEPA, nós fazemos uma raspagem com esse rodinho, nós raspamos as membranas para tirar todo o resíduo, lavamos com água destilada e coletamos
para a pesquisa dos protozoários. A purificação em substituição às cabeças imunomagnéticas, que é um kit bastante oneroso, né, nós não temos, nós fizemos, então, padronizamos uma separação por gradiente de densidade, então nós usamos, né, nós raspamos a membrana, fazemos aqui um gradiente de densidade com sacarose, centrifugações, e a partir daí nós temos, então, a amostra mais limpa para ser feita, então, uma pesquisa microscópica, que a gente sempre parte da microscopia. Então, essa microscopia, ela é muito importante, nós achamos que, assim, vale a pena novos pesquisadores ou novos profissionais que tenham vontade de estudar esses parasitos, porque o conhecimento do analista é fundamental nessa pesquisa. Então, nós temos, na microscopia convencional, nós usamos corantes, né, então nós podemos usar aí uma imunofluorescência direta, isso aqui para Crypto e Giardia, e corante fluorogênico DAP também, que é um corante que mostra um pouco da integridade do cisto ou oocisto. Então, aqui, por exemplo, são oocistos de toxoplasma e a gente acaba estudando a viabilidade dele, tá? Então, são algumas ferramentas aí, mas o importante mesmo é ter um bom microscopista, um microscopista bem treinado. Bom, a partir da microscopia, nós fazemos, então, a parte molecular para confirmar os achados, né? É muito difícil também, são muitas formas parasitárias, então a gente abre mão aí, né? A gente usa, então, essa biologia molecular, que é mais, né, bem mais sensível do que a microscópica, só que para isso nós precisamos padronizar, né, desde o início da extração desse DNA. Então, nós temos hoje um protocolo, né, que nós usamos, depois, se alguém tiver interesse, eu posso passar para vocês, tá? Tem publicações, tem a minha tese disponível. Então, hoje, a gente usa esses protocolos. Nós precisamos desenhar os primers lá no Adolfo Lutz, né? Porque os da literatura, nós não conseguimos adaptar para a água, tá? Então, são matrizes diferentes. Então, por exemplo, para criptosporídeos, nós tivemos que desenhar um primer específico para detectar. Já para PCR em tempo real, nós usamos alguns protocolos da literatura que a gente acabou conseguindo bons resultados com eles na matriz água. Bom, para validar esses primers, então, nós sequenciamos esses fragmentos, né? E também nós usamos um protocolo muito importante que a gente usa bastante em surto, que é um protocolo disponível na literatura, que ele diferencia Cryptosporidium parvo de hominis. Então, a gente consegue aqui verificar a fonte de infecção do surto. Então, por exemplo, se aquele surto ocorreu por dejetos humanos ou se for por dejetos animais. Então, a gente consegue, por esse protocolo, diferenciar esse tipo de parasito. Ainda falta muito para outros parasitos, né? Mas a gente está caminhando. Bom, eu vou relatar aqui só um atendimento, um dos primeiros surtos que a gente atendeu, para mostrar para vocês como é importante a interface entre o laboratório e as vigilâncias. Porque muitas vezes a vigilância sanitária ou a epidemiológica, eles, diante de um surto, eles ficam muito perdidos, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um surto que aconteceu no estado de São Paulo, numa cidade grande, onde muitos indivíduos daquele bairro estavam tendo toxoplasmose, né, inclusive gestantes. Então, quando a gente recebeu essas amostras, a gente viu que deram todas negativas, sendo que o surto continuava acontecendo. Aí a gente se dispôs a ir até lá, né, para fazer a coleta. Então, o que nós verificamos? Eles haviam coletado amostra de um reservatório que não tinha nada a ver com a distribuição naquele bairro. Então, nós fomos até lá, levamos os galões para fazer as coletas, e o que nós verificamos? Que era outro reservatório que estava abastecendo aquela população, né? E esse reservatório, na época da falta d'água, ele tinha sido tomado por felinos, por gatos, né, de rua. Então, o que nós vimos lá no entorno? As pessoas alimentavam os gatos, tinha muitas fezes de gato, e o relato dos moradores dizendo que os gatos estavam ali na época da crise hídrica, e provavelmente depois, o que eles fizeram? Eles encheram novamente o reservatório
e não fizeram uma limpeza adequada. Então, esse foi um acometimento bem importante, né, um surto importante na cidade. Após a detecção, então, desses oocistos no reservatório, eles passaram, então, a tomar mais cuidado e até mesmo coletar melhor essas amostras. Então, a partir desse surto, nós começamos a trabalhar com a vigilância sanitária epidemiológica. Então, o que nós fizemos? Sempre que entra a demanda no laboratório, nós encaminhamos para o município, para o interessado, as orientações corretas para a desinfecção dos frascos, né, para coleta e a orientação de coleta. Então, principalmente, que tem uma particularidade muito grande em protozoários. Eles boiam, diferentemente de eumintos, que sedimentam, os protozoários boiam. Então, durante a coleta, tem que tomar muito cuidado, né, com esse vazamento dessas amostras, porque eles ficam lá flutuando e podem ser eliminados e também podem gerar resultados falsos negativos. Então, assim, diferentemente de bactéria, né, que existe uma proliferação, para protozoários, essa parte de ter que manter refrigerada, ela não é tão crítica, uma vez que esses protozoários são muito resistentes. Porém, isso facilita muito proteger essas amostras da luz, porque pode ocorrer proliferação de algas ou fungos que dificultam as análises, tá? Mas o maior cuidado que a gente pede mesmo é para não deixar vazar essa água, para não eliminar todos esses protozoários que ficam na superfície. Bom, a partir daí, então, nós fizemos um fluxograma, né? Então, o surto está ocorrendo, a vigilância faz a coleta, procede a coleta de acordo com as orientações e são encaminhadas para o Adolfo Lutz. Então, esse já é um esquema que nós fazemos lá rotineiramente. Bom, a partir de toda essa padronização, desse trabalho em conjunto com a vigilância, nós conseguimos atender, né, a partir de 2017, 36 surtos, tá? Então, surtos tanto do estado de São Paulo, como também de outros estados, porque alguns LACENs também encontram essa dificuldade, né? Então, eles acabam encaminhando amostras para nós de avião, né? A gente recebe essa amostra e faz essa análise. E só uma coisa que eu acho que vale a pena falar é que 2020, por conta da pandemia, a gente não teve nenhum surto. Então, assim, né, a saúde estava tão focada na pandemia que nem surto não houve procura, tá? Em relação aos agentes, né, quando eles mandam as amostras, geralmente são indefinidos, ou seja, quando começa o surto, principalmente se for de diarreia, ainda não se sabe qual pode ser este agente. Bom, aí em relação ao tipo de água ensaiada, nós ensaiamos uma média de 69 amostras, a maioria de água filtrada, tá? Então, já a água pronta para o consumo, e água mineral em relação a surto, somente uma amostra. Bom, aqui eu mostro aqui alguns resultados, né, dessa nossa atuação. Vocês podem ver que são poucas amostras que a gente realmente conseguiu detectar, né? Então, isso pode estar relacionado à demora nessa coleta. Então, quando a vigilância vai tomar ciência que está acontecendo o surto, porque os sintomas também são tardios, aí a água já foi toda consumida e a gente não consegue, então, detectar. Porém, quando tem, e tem muito, realmente a gente consegue, né, detectar mesmo que nessas amostras que a gente recebe uma média de 20 litros. Então, mesmo com pouco volume, ainda a gente consegue detectar. Bom, a partir daí, então, a gente já conseguiu fazer um monitoramento e avaliação de qualidade de água, né, de escolas, né, do município de Itatiba. Então, a gente já fez um trabalho em conjunto com o Regional de Campinas e conseguimos aí, então, detectar aí que as amostras ofertadas aquele público tinha Cryptosporidium, tinha Giardia. Então, aí uma preocupação, né, com esses pequenos surtos, tá? Então, o nosso protocolo permitiu que fosse feito esse estudo, e nós atendemos um surto importante, que eu acho que vale a pena que eu contar um pouquinho a história, né, porque hoje eu estou aqui só contando história, mas eu acho que esse vale a pena, porque nós recebemos uma demanda de um município grande do Paraná. Então, o que nós recebemos foi um apoio técnico e científico
para ajudar a elucidar esse surto de diarreia nessa cidade. Então, eles somente assim, confirmaram que tinha um surto por causa do monitoramento das doenças diarreicas agudas. Então, eles viram que tinha aumentado muito o número de acometidos. E a água poderia ser a principal fonte, dado, né, o aumento desses casos. Então, eles encaminharam para o Adolfo Lutz 26 amostras de água, em conjunto foram processadas 47 amostras de fezes, não é no nosso setor, é no Centro de Parasitologia, que é nosso parceiro até nas análises de água, e nós tivemos também, assim, a perícia de coletar amostras de água de retrolavagem do filtro. Por quê? Quando o surto está ocorrendo, essa água contaminada, ela pode já ter sido consumida. Porém, o filtro que é usado lá após, né, o manancial, ele mostra muita coisa do que foi filtrado ali, do que foi retido ali. Então, a gente achou importante coletar essa amostra de água de retrolavagem, tá? Então, nós fizemos a avaliação aí por microscopia e PCR. E, inicialmente, os laboratórios locais, eles faziam análise de fezes e achavam que aquilo que eles estavam vendo nas fezes era Cryptosporidium. Porém, quando chegou no Adolfo Lutz, nós vimos que era a Cyclospora caetanensis. Realmente dá para confundir, porém, ela tem algumas, né, particularidades que a gente consegue, então, definir. E fora isso, nós fizemos a parte molecular para conseguir aí definir se realmente era Cyclospora. Então, nós fizemos aqui amostras de manancial, nós tivemos 3 amostras de manancial positivo, então, nós tínhamos ali um manancial muito contaminado, estação de tratamento de água após o tratamento, somente uma, a retrolavagem de filtro, 2 amostras, de torneira não teve nenhuma, e a cidade tinha 3 fontes também, né, que eram águas de fonte alternativa, que também deram negativas. Então, aqui mostrando um pouquinho desses resultados, né, nós verificamos, então, positividade de Cyclospora, de Cryptosporidium e de Giardia. Então, o que nós concluímos com esse surto? Era um surto multipatógenos, tá? Então, não foi, como eles achavam que era somente cripto, não foi, tinha Cyclospora também, e nós fizemos, então, a diferenciação de C. parvo e homines, e vimos que, então, o manancial estava recebendo dejetos humanos, então, provavelmente, estava tendo naquele surto alguma evasão de esgoto, tá? Então, esse trabalho, ele ajudou muito, né, o LACEN, lá do Paraná, e também a essas conclusões aí desse surto importante, tá? Então, o que a gente sempre fala? A gente não pode ficar só na detecção, né? Então, a gente está sempre caminhando para melhorar esse diagnóstico. A gente já recebeu, por exemplo, água de surto, que o município perguntava, tudo bem, tem, né? Vocês estão detectando o parasito. Dá para saber se é viável? Então, aí a gente foi buscar essas respostas, né? E publicamos um trabalho. Então, nós estudamos tanto a parte microscópica como molecular. Então, a parte microscópica, nós iniciamos com o ocisto de Toxoplasma gondii, né, que é assim, o que a gente tem mais condições, né, e mais controles positivos para trabalhar, e a partir daí a gente vai estender esse trabalho para os outros protozoários também. Mas foi possível, então, diferenciar os ocistos viáveis dos não viáveis, tanto por microscopia, então, usando 2 corantes, né, o azul de Trypan e o vermelho neutro, que eles têm esse objetivo mesmo, de verificar a viabilidade, né, do patógeno, como também por biologia molecular, usando um intercalante chamado PMA. Então, nós fizemos esse trabalho, publicamos, e agora esse trabalho também está sendo aplicado na nossa rotina laboratorial. Então, assim, por que eu falei um pouquinho das dificuldades e falei também do quão importante é melhorar esse diagnóstico? Porque no Plano Estadual de Saúde, desde 2016 e continua até 2023, uma das metas mais importantes é melhorar o diagnóstico desses agravos. Então, aprimorar a vigilância da qualidade da água para consumo humano.
E essa, segundo a portaria 2031, é uma atribuição do Laboratório de Saúde Pública. Então, o Adolfo Lutz tem essas metas e a gente vem, então, caminhando para atender essas metas. Tá? Então, o mais importante aqui, eu acho que é capacitar profissionais envolvidos na execução dos procedimentos durante surtos epidêmicos, continuar trabalhando em conjunto com a vigilância, e também, o mais importante ainda, que eu acho, que é treinar e ampliar esse diagnóstico, né? Apesar de ser um parasito, né? Que eu falo assim, um patógeno não tem uma visibilidade tão grande, mas está aí, né? Principalmente aí por conta desses dejetos, né? Dessa contaminação da água. Então, eu acredito que a gente vai começar a ter cada vez mais surtos relacionados aí a parasitos de veiculação hídrica, tá? Então, essas metodologias, a inserção delas, então, ela permitiu, né, que os laboratórios de saúde pública façam essa elucidação, né? Então, a gente é só um pedacinho, né? A gente ajuda na elucidação desses surtos epidêmicos e também possibilita o monitoramento da água para consumo humano, tá? Então, eu falo que o trabalho do pesquisador, do analista, é sempre com vistas à saúde da população, ou seja, oferecer uma água, né, um produto de boa qualidade para a população. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Desculpa aí os engasgos, mas eu me coloco à disposição, deixo o meu e-mail para quem quiser mais detalhes, não quis me estender muito, mas é isso. E deixo aqui também, né, o QR Code, quem tiver interesse em escanear essa aula, tá bom? E acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada novamente e desculpa aí pelos deslizes. Imagina, agradecemos a sua apresentação, Maria Aparecida. Eu convido até o professor Celso, que é o moderador. Eu quero saber se ele quer fazer alguma consideração antes de encerrarmos. Um minutinho que eu estou tentando. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu estou tirando uma foto aqui do link para pegar essa apresentação, que é muito legal. Deixa eu pegar novamente, que a primeira tentativa... Agora sim. Foi? Agora foi. Maria Aparecida Marciano, doutora Maria Aparecida Marciano. Falei muito, né, doutor? Como foi importante nós fazermos esse convite a você. Obrigada. Eu fiquei aqui, eu não tenho nada a ver com a área de águas, muito menos com saúde pública, mas eu fiquei muito entusiasmado aqui em aprender mais sobre o assunto. Parabéns. Eu tenho aqui algumas perguntas que o pessoal apresentou, que eu gostaria de pedir a você, Maria Aparecida, por gentileza, se puder responder. Com certeza. Paulo André Caetano, ele perguntou: boa tarde, professora, se a desinfecção convencional, coloração residual, não tem capacidade de eliminação desses parasitos, a solução seria a desinfecção UV ou osmose, seriam suficientes? Essa é a pergunta do Paulo André. Tá, eu vou falar um pouco. Então, aqui, eu vou falar que o mais crítico é o Cryptosporidium, tá? Por ele ser o menor de todos. Então, o que a gente sabe é que ele é resistente ao cloro, então, né, somente uma cloração da água não mata esse protozoário. O ideal mesmo seria o tratamento com ozônio, tá? Então, até recomendações internacionais seria o tratamento com ozônio, porém ainda é oneroso, né? E ainda está sendo estudado, tá? Mas os Estados Unidos, eles já têm um controle importante de Cryptosporidium. Eu vou até me aprofundar mais nesse controle, porque realmente o mais preocupante mesmo, tá? Mas eu sei que o tratamento com ozônio é eficiente.
Eu vou insistir no Paulo André, porque ele colocou 3 questões aqui. Viabilidade seria a capacidade de contaminação pelo quantitativo? E a viabilidade seria a integridade desse cisto ou oocisto, ou seja, que ele tem estruturas internas capazes de, quando ele for, quando a pessoa se contaminar, se realmente vai ocorrer infecção. Porque se você toma uma água que aquele protozoário, aquele parasita, ele não está viável, não tem problema. Ele vai passar pelo sistema e você vai eliminar. Agora, se ele tiver a capacidade, se ele estiver íntegro, com toda a sua capacidade de invasão ou de causar aquela infecção, então realmente ele é preocupante. Geralmente, os protozoários, como eles têm uma característica, se eles têm muita resistência ao ambiente, geralmente eles estão viáveis. É difícil não estar. É diferente, por exemplo, de um Trypanosoma cruzi num açaí ou de uma larva de euminto num vegetal. Então, em água, no ambiente, geralmente eles estão viáveis. Eu falo isso porque durante as padronizações, para quebrar esse, né, por exemplo, o cisto de tóxico, você tem que ferver ele para quebrar essa parede. Ou a gente faz uma técnica de vórtex com miçanga. Então, realmente é muito difícil quebrar. Geralmente eles estão viáveis. Mais um complemento aqui do Paulo André. Ele elogia, ela fala, excelente aula, professora, mestra e doutora. Muito obrigado. Meu filho cursa biologia em Bauru. Ai, que interessante. Gostaria de replicar a sua apresentação para ele. Obrigado. Eu vou aproveitar esse depoimento do Paulo André e quero dizer o seguinte: todos vocês que conseguiram captar essa palestra pelo Media Code, existe uma função dentro do Media Code, por isso que é importante ter o app, o aplicativo, que você pode, se autorizado pelo autor, você pode compartilhar com quem você quiser pelo WhatsApp. Então, olhe lá a figura de compartilhamento, que você já pode compartilhar, se você já capturou essa apresentação pelo código, você pode já compartilhar com o seu filho e eu tenho certeza que ele vai gostar bastante. Tem mais um depoimento aqui, olha, o que não falta é elogios, viu, Maria? Obrigada. Aqui que o pessoal gostou demais. Adorei isso agora, o depoimento da Adriana Vicente. Adorei a palestra, tenho muito interesse nesta área de parasitose, especialmente Giardia e Cripto, pois trabalho em laboratório de saneamento. Então, tem o seu e-mail, né, que você já colocou, maria.marciano, né? Marciano. Se você puder pôr novamente ali no chat, o pessoal já anota e já vai fazer todo... Sim. Está ali na apresentação. Então, é só contatá-la e ter mais informações. Eu vou aproveitar, já que eu tenho a disponibilidade da palavra aqui, eu vou te perguntar o seguinte: quantos institutos como o Adolfo Lutz hoje nós temos no Brasil com essa competência técnica para essas análises que você apresentou para nós? Olha, eu vou dizer que é assim, talvez Rio de Janeiro, porque cada estado tem o seu LACEN, talvez Rio de Janeiro, Minas Gerais, se não me engano, Maceió tem equipamentos para fazer. A gente deu muito treinamento já para os LACENs, né, para fazer protozoários, mas eu acredito que, olha, realmente são poucos, porque a gente acaba recebendo amostras o todo, poucos. Talvez esses que eu comento. Pois não, Maria. Pode concluir. Não, talvez Rio de Janeiro, Minas, pode ser que tenha estrutura para fazer. Agora, a metodologia da UZEPA, olha, realmente, eu sei que aqui tem, né, pessoal da CETESB, deve ter da SABESP, eles têm essa estrutura, a gente ainda não tem. E às vezes eu me pergunto, será que vale a pena implantar toda essa estrutura?
Porque quando a gente foi fazer um levantamento há uns 2 anos atrás, ficaria uma média de R$ 1.200 por amostra. E a gente, como laboratório de saúde pública, a gente tem que buscar alternativas, porque é inviável, né? A gente é uma técnica, é muito onerosa. Então, talvez a gente, é lógico que a intenção é melhorar, né? Mas no momento a gente ainda não tem condições de fazer, porque não adianta, por exemplo, o Ministério comprar os equipamentos e depois a gente não conseguir manter os insumos, que são caros. Os filtros são muito caros, né? Então, a gente faz e a gente vê que dá certo, né? Mesmo essas padronizações, a gente consegue atender, né? Então, Você pode tirar a sua apresentação, por gentileza? Assim a gente vê, o pessoal vê você na tela toda. eu não tô? É. Só um minutinho. Pronto, foi? Não, agora sim, acho. Agora Foi. sim. Tá. Ainda está. Ainda? Só um minutinho, deixa eu tentar aqui. Não, já terminou. É Tá. que eu acabei ficando aqui numa condição com tela, com cheio de telinhas pequenas. Mas, viu, Maria, olha, muito obrigado, viu, por você ter feito essa apresentação, ter brindado a gente com todo esse conhecimento seu em análises. Imagina. Eu quero reforçar, já falei isso em outras oportunidades, mas nós da Remesp ficamos à disposição, caso a gente possa ajudar, contribuir com programas de treinamento. Nós não temos os programas prontos, mas juntos a gente pode construir muitos desses treinamentos, se isso puder ajudar toda essa parte de análises, como você falou. É muito importante ter pessoas e pessoas que gostem de trabalhar com esses bichinhos aí, né? Esse é o grande desafio e nós da Rede Metrológicas estamos aqui para apoiá-los nessas iniciativas dentro da nossa competência, dentro da nossa disponibilidade, que normalmente não está preparada para atender demandas como essa, mas nós temos muita vontade de ajudar. Então, conte com a Remesp e, mais uma vez, agradeço a sua participação, agradeço ao Instituto Adolfo Lutz por ser nosso parceiro em várias iniciativas aí, e eu passo agora para você, Maria, para você fazer suas considerações finais, e depois vamos passar para a Patrícia, porque ela deve ter algumas informações para todos nós. Pois não, Maria? Bom, não, eu só gostaria mesmo de agradecer, né, pelo convite e me colocar à disposição de, né, caso alguém queira, eu sempre que alguém tem interesse em parasito, eu sou sempre à disposição, tá? E agradeço muito pela oportunidade, porque a gente vai muito em evento, né, de água, congressos, ninguém fala de parasito e a gente fica sentido. Mas é isso. Pode ter certeza que eu serei um grande divulgador do trabalho de vocês, não só do seu, mas todos dos colegas do Adolfo Lutz. Onde eu puder, eu vou divulgar, porque é muito legal. Vocês fazem um trabalho de altíssimo nível e isso precisa ser divulgado. Lembrando que esse trabalho não é só meu, né? Como eu coloquei aí, tem toda uma equipe, nós temos parceiros também, né? Tem a Elaine Matos também, que está escrevendo um projeto aí para ciclóspora e outros protozoários. Então, é um trabalho bem bacana, que eu gosto muito. Faço com prazer. Muito obrigado. Patrícia, faça o encerramento. Vamos lá, muito obrigada mais uma vez, Bia, e a todos. E antes de encerrarmos, eu só quero informar que todos os inscritos receberão o certificado de participação no e-mail cadastrado, e neste mesmo e-mail terá um formulário de avaliação do workshop, que, se respondido, receberá a gravação de todo o evento. Bom, Patrícia, Oi? O nosso colega Vitor, ele disponibilizou no chat, parece que todas as palestras do dia de hoje. Tivemos pessoas que não conseguiram pegar, vamos disponibilizar hoje,
e vamos disponibilizar amanhã. E fica aí o convite para vocês compartilharem. São assuntos muito importantes, temas de grande repercussão que vocês poderão compartilhar por WhatsApp com todos os seus colegas. Tá bom? E encerramos o dia de hoje. Esperamos revê-los amanhã, a partir das 9 da manhã. Ótimo descanso e excelente noite. Até amanhã. Um abraço a todos e cuidem-se, por favor. Até breve. Até breve.